Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém? Fique à vontade na casa de Deus. É um dia agradável, né, irmão? Estou sentindo frio? Oi? Pra cá? Pra mim? Não, pode deixar. Tá bem pra vocês aí? Se estiver bem, tudo bem. Tá uma bênção. Mas tá dando quase uma microfonia, né? Quase. Amém? Mas glória a Deus, aleluia. Nós estamos, irmãos, às quartas-feiras, pelo menos nos dias que eu vier, né? Nós estamos, por enquanto, falando sobre o livro de Hebreus. Amém? O livro de Hebreus, irmãos, fazendo uma... Se quiser abaixar, irmão Miguel, um pouquinho só. Eu acho que está dando quase uma microfonia. Então, o livro de Hebreus, irmãos, a carta, né? Que a gente acredita que seja o apóstolo Paulo que tem escrevido, tem muito ali do que Paulo... Muito obrigado, amada irmã. Que Paulo... Tem muito ali do que Paulo sempre escreveu nas outras cartas. Então, apesar de não, assim, não se saber ao certo, né, o autor do livro de Hebreus, pastor Ed, acredito que foi Paulo que escreveu. Amém? E é uma carta muito importante, né, irmãos? Uma carta que faz as pessoas ficarem firmes. É uma mensagem, pastor Ed, de fé na obra de Jesus. Então foi uma carta muito importante. Ela é enviada no momento, né, irmãos? Glória a Deus. Ela é enviada no momento, irmãos, que esse povo, que são os judeus que foram convertidos, né? Eles acreditaram em Jesus. Eles estavam sendo pressionados a voltar à sua antiga fé, né? O que era voltar à antiga fé deles? Era na lei, né? Voltar a sacrificar, voltar a todas aquelas coisas que os judeus faziam, todos os tipos de purificação. Lembra do casamento, primeiro milagre do Senhor Jesus? Foi no casamento que ele foi convidado? Lembra que quando eles chegaram tinha o quê? Lá para os judeus se purificarem. Tinha umas talhas, não é isso? Com água. Que o judeu, para entrar numa casa, tinha que dar uma purificada nos pés, nas mãos, não é isso? E então, esse povo, o povo hebreu, os que se converteram, os filhos que se converteram ao cristianismo, estavam muito pressionados para voltar à antiga fé. Então, irmãos, essa carta ela veio de uma forma poderosa, mostrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o eterno sumo sacerdote, que Jesus é maior que Moisés. Entende? Então foi uma carta muito poderosa para eles, para que eles continuassem com a fé em Jesus. É o que nós, e ela é muito atual, né, pastor Ed? Como toda a Bíblia é atual. E hoje, irmãos, o que tem de doutrinas que não é centrada em Cristo, espalhada, né, principalmente na internet, a gente vê de tudo, mas Jesus a gente não vê. E hoje nós precisamos mais do que nunca estudar o livro de Hebreus para que a gente veja quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso eterno sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Né? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Senhor, né, tomou um homem para ser o sumo sacerdote, que ia ministrar diante dele, diante da presença dele no santo lugar, não é isso? Isso é tremendo, irmãos, porque qualquer um poderia entrar no santo dos santos? Não. O Espírito Santo estava derramado na velha aliança sobre todas as pessoas? Não. O Espírito Santo vinha sobre os escolhidos de Deus. Não é? Lembra da unção, quando tinha um profeta? Lembra da unção de Davi? Foi ungido rei. Davi era profeta e rei também, né? Então era ungido, então o Espírito Santo vinha sobre, como foi sobre Sansão. Não é isso?
O Espírito Santo vinha sobre, mas o Espírito Santo não estava derramado sobre todas as pessoas. Isso tem uma explicação. Amém? Então, tinha o sumo sacerdote e os outros sacerdotes. Eles trabalhavam muito, né, pastora Joana? Porque, irmãos, quem fazia todo o trabalho, o serviço na casa de Deus eram os sacerdotes. Né? As pessoas traziam os animais para sacrifício, não é isso? Para pagar os seus pecados. Né? Quem matava? Né? Quem separava? Tirava banho, colocava para queimar. Né? Quem fazia isso todo esse serviço? Os sacerdotes, junto com o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote, ele tinha uma, como posso dizer, isso, palavra certa, ele tinha uma função especial. Só ele, uma vez por ano, entrava no santo do santo lugar e aspergia o sangue sobre a arca, no propiciatório. Esse sangue era o quê? Ele fazia sacrifício pelos seus próprios pecados e fazia um sacrifício para toda a nação. Então esse sumo sacerdote representava todo o povo de Deus. E Deus, quando olhava o sangue sobre o propiciatório, esse sangue encobria todo o pecado daquela nação. E Deus poderia continuar habitando no meio deles. Tremendo isso, né? E eles eram abençoados. Amém? Então a função do sumo sacerdote, ela é importantíssima. Você tem um sumo sacerdote, amado, que está agora diante de Deus, muito perto, ao lado de Deus. Ele é seu advogado, ele que intercede por vocês. Amém? Como a Bíblia diz, né? O Espírito intercede por nós com gemidos, é gemidos mesmo, gemidos inexprimíveis. É gemidos. Então, quando Deus, o Espírito Santo, intercede por você com gemidos poderosos, é algo extraordinário. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Então, quando o escritor de Hebreus, Paulo, acredito que seja Paulo, amém? Ele mostra isso de maneira mais profunda, né? Voltar, irmãos, é errado, é pecado. Amém? Então, que a gente possa entender o livro de Hebreus e ver que nós temos um representante. Deus é perfeito, irmãos. Deus não deu qualquer um, deu o melhor. Não é isso? O meu representante é perfeito. Assim como na velha aliança, aquele sangue de animal purificava, encobria o pecado de multidões. Imagina agora o sangue do Filho de Deus. Ele não só encobre, ele não encobre, ele arranca o pecado. Então, irmãos, nós temos que ter confiança na obra de Deus. É onde Satanás ataca. Confiança. Satanás quer que você esqueça Jesus e olhe só para você. Se você olha só para você, meu irmão, você não vai ganhar uma batalha. O nome de Satanás no hebraico é... O que significa o nome de Satanás? No hebraico? Já falei aqui, irmãos. Não me trouxe nenhum bis aqui. Acho que o bis ia ajudar um pouquinho a clarear a mente, mas não trouxe nenhuma bala hoje não. O nome de Satanás no hebraico é acusador. É isso. Acusador. Então, irmãos, não adianta você tentar enfrentar as trevas no mundo espiritual olhando para você, para a sua capacidade. Não. É Jesus que tomou o seu lugar. Glória a Deus. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 8. Aleluia. Eu gosto muito de Hebreus, irmãos. Gosto de Gálatas também. Bastante. Romanos. O início de Romanos, que é pouco lido, né? Você pode ver, Romanos, o início de Romanos é pouco lido. É pouco citado. Mas é tremendo, porque Romanos, o início ali, está falando da justificação pela fé. Então, você vê muito falar de Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, algumas coisas, mas no início, é o início que faz diferença. Hebreus 8. Podemos ler? Glória a Deus. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior
e eterna, da qual Cristo é mediador. Amém? Então, já tem um título, já sabe que a aliança onde nós estamos hoje, ela é superior. Então, Paulo não aceitava mistura. Paulo, um pouquinho de Cristo, um pouquinho de Moisés. Paulo não aceitava isso. Em Gálatas, pode abrir, produção? Gálatas 3. Precisa procurar, não, irmãos. Só uma pausa. Olha só o que ele fala. Era a mesma coisa que está acontecendo com Gálatas. Olha o que ele fala, Paulo. Gálatas insensato. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Pode passar. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, ele não aceitava essa mistura. Ele não aceitava. Ele pegava o Velho Testamento para alicerçar a pregação de Jesus, que é o certo. O caminho de Emaús nos explica isso. Lembra no caminho? Não precisa abrir não, irmãos. Irmão, caminho de Emaús, o que aconteceu? Qual que é a história? 2 discípulos, alguns escritores dizem que é um casal, né? Estava caminhando lá depois que Jesus tinha morrido na cruz, não foi? Só que eles estavam tristes. Aí o Senhor Jesus ressuscitado aparece para eles e fala assim, olha, mas Jesus não deixa eles o reconhecerem. Jesus fala assim, olha, por que vocês estão tristes? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui, não? O profeta Jesus, o homem com o Espírito de Deus, curou, fez milagres. As nossas autoridades não entenderam o seu ministério e o mataram. Todo, né? Jerusalém estava cheia disso. E aí foram conversando, não foi? E aí, na hora que já estava caindo a tarde, Jesus ia seguir o seu caminho, eles não tinham reconhecido Jesus, os dois chamaram Jesus para entrar na casa deles, não foi? E na hora que ele estava sentado ali, na hora do partir do pão, te lembra alguma coisa, partir o pão? O que te lembra? Partiu o pão. Santa Ceia. Na hora que partiu o pão, Jesus se deixou eles o verem e desapareceu. Mas só que eu pulei muita coisa. Né? Na verdade, eu nem falei isso. Jesus, antes de chegar dentro da casa, que eu estou lembrando aqui, Jesus pegou a Bíblia, e a Bíblia diz o seguinte, que ele começou de Moisés, passando pelos profetas, passando pelos salmos, expunha as escrituras do que falava dele. Olha, é um ensinamento para nós, irmãos. A gente tem que olhar para o Velho Testamento para ver se a gente encontra Jesus. Jesus está ali em tudo quanto é lugar. Amém? E aí eles entraram dentro da casa, e aí aconteceu isso. Partiu o pão, eles viram que era Jesus sumiu. Desapareceu. Aí eles falaram um para o outro assim, na hora que ele nos expunha a palavra para nós, o nosso coração queimava. Você quer que o coração do povo de Deus queime? Pregue Jesus. Isso o coração do povo vai arder. Amém? Então, Paulo não aceitava, porque Paulo teve um encontro com Deus, amém? Com o Senhor Jesus profundo. O Senhor Jesus explicou a ele, tudo que ele deveria saber. Amém? Hebreus 8, capítulo 1. Ora, o essencial das coisas que temos, dito é, que possuímos, tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nenhum sumo sacerdote da velha aliança teve essa honra. Nós temos essa honra de ter um sumo sacerdote que nos representa, que está lá em cima. Não é isso? Um de nós está lá. 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem.
Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, aos quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E é interessante, o Senhor Jesus, irmãos, ele, de qual tribo o Senhor Jesus era? Senhor Jesus, Judá. E qual tribo que era responsável pelas ordenanças do templo, das coisas sagradas? Levi. E a gente sabe que só poderia servir, virar sacerdote da descendência de Arão, não é isso? De Levi, não é? Da tribo de Levi. Então Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então mudou-se a lei, mudou o sacerdote. Jesus é sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque, que a Bíblia diz que não teve início e nem fim de dias. Mostra que Jesus também, ele não tem início nem fim, ele é eterno. Né? Glória a Deus. 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, com base em superiores promessas. Tudo na nova aliança é maior. A gente não pode misturar, irmãos. Ela veio para substituir totalmente, porque se a aliança anterior, irmão Jorge, fosse suficiente, para que Jesus? Para que o sangue do Cordeiro? Não tem lógica, irmãos. Mas quando nós nos tornamos pessoas extremamente religiosas, não é, pastora Joana? Pessoas que só querem método para alcançar. Não é isso? Me ensina como. Ah, não, vai lá, dá 3 pulinhos. Pega a vassoura ungida. Né? Nós vamos pegar esses ensinamentos. O irmão gosta, né? Não é porque para nós aqui, irmãos, estudamos a palavra, é um absurdo, né? Você não vai pegar a vassoura ungida, não vai. Né? Vai pegar o leque abençoado, vai ficar lá, esse vento da unção aqui, ó. O vento da unção. Mas, irmãos, parece besteira, mas tem muitas pessoas inocentes. Né, irmão? Não é isso? E então, quando a gente está lendo Bíblia, estudando Bíblia, nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Né? E a gente tem que colocar Jesus como centro, porque a sua aliança é mais poderosa em todos os requisitos. A aliança anterior ela tinha defeito, ela não era perfeita. Por isso que ela teve que ser substituída. A aliança anterior não veio para justificar o homem. Ela veio para mostrar que o homem precisa de um Salvador. Amém? 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma já estava se buscando lugar para uma segunda. Olha, acabei de dizer. E de fato, repreendendo os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão. Interessante que Paulo, quando está escrevendo, ele fala que ele compara a lei como um tutor, alguém que cuida de crianças. Então, quando a gente fala que eu peguei vocês pelas mãos, como pega uma criancinha. É isso? Porque naquela época, quem tinha dinheiro pagava para um tutor cuidar dos filhos, ensinar tudo. Educação, línguas novas, para os conduzir até fora da terra do Egito.
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Vou ler, estou certo, então? Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração escreverei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus pagou. Então, para Deus é assim, está pago. Pediu perdão para Deus, confia que Deus te perdoou, meu irmão. Está pago, alguém pagou esse pecado. Não é isso? Então Deus faz uma nova aliança, firmada no sangue do Cordeiro que arranca o pecado do mundo. É essa onde nós estamos. E quando ele fala, jamais ensinará o seu irmão, por quê? Quem nos ensina? O Espírito Santo. Que Jesus disse, não foi? Eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês quem? O Espírito da... Quem é a verdade? Jesus, está vendo a unidade? Pai, Filho e Espírito? O Espírito da verdade, ele nos ensinará tudo, não é isso? Jesus não disse isso, o Espírito Santo ia nos ensinar, é o próprio Deus nos ensinando. Irmão, para pensar. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não sabemos. Uma criança, você começa até a desconfiar, né? Mas nós sabemos. Deus falou, colocarei as minhas leis na sua mente, não é isso? Glória a Deus. 11. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Por isso, irmãos, o Evangelho Quadrangular, pelo um pouquinho que eu estou estudando do Evangelho Quadrangular, é um ministério focado em Jesus Cristo. Não tem doutrina de Velho Testamento. Não tem. Até onde que eu estudei, não vi. E é o correto, irmãos. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez perguntaram ao Senhor Jesus, qual é o mandamento mais importante? O Senhor Jesus foi e falou do primeiro, segundo, não é isso? E Jesus falou assim, olha, eu não vim para destruir a lei. Eu vim para cumprir. Claro isso, né, irmãos? Ele cumpriu a lei, pagou o preço. A lei pune os pecados. O pecador debaixo da lei, ele morre mesmo. E Jesus morreu em nosso lugar. Ele cumpriu a lei. Amém? E ressuscitou sem pecados. Glória a Deus. 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Hebreus 9, deu tempo. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, que é da lei, eram imperfeitos e ineficazes. Olha, meu irmão, Paulo que era um doutor, eu acredito que seja Paulo, tá? Paulo que era um doutor da lei, um fariseu. Tá? Quando Jesus entrou na vida de Paulo, o que ele ia fazer? Ele ia lá prender quem? Os cristãos, não foi? Amando a debaixo da lei. E Deus aparece para ele. Agora ele fala isso daqui, ó. Os ritos e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, aonde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santos dos Santos. E nem todo mundo podia entrar lá, só podia entrar o sumo sacerdote, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão,
que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Eu poderia continuar falando, mas está explicando bastante aí para nós, né? Versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entrava no primeiro tabernáculo ou sacerdotes, os comuns, amém? Para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, Santo do Santo, está protegido por um véu, olha só que interessante. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Entendeu? Entendeu o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo quer dizer o quê? Enquanto o primeiro tabernáculo, que é esse, que tem a separação, santo lugar e santíssimo lugar, enquanto ele não for, não sei se a palavra certa é destruído, mas substituído, o que acontece? A pessoa não está em Cristo. Ele está falando isso, falando para judeus e para cristãos. Nós começamos em Jesus, mas se a gente não vigiar, ele está lá fazendo a mesma coisa que o judeu está fazendo. E a gente sabe disso, irmãos, que tem igrejas hoje, nem sei se eu posso chamar. Está gravando aqui, eu nem vou falar. Tem algumas igrejas aí que estão usando roupas judaicas, irmão. Está errado, irmão. Está errado. Sabe? Então, enquanto isso é interessante, é espiritual, enquanto estiver esse véu, a pessoa não tem acesso ao Santo do Santo. Entendeu? Mas, não, eu sou de Jesus. Jesus já. Mas será que você realmente entendeu isso? Porque nós temos o direito de entrar no Santo do Santo. Foi pelo sangue de Jesus. Eles não tinham direito. Se eles entrassem, o que ia acontecer? Morria. Então, quando ele fala aqui, eu vou ler de novo, porque é muito interessante isso aqui, irmãos. 8. Querendo isso dar a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, quando se manifestou o caminho do santo lugar? Quando que foi liberado? Na cruz, irmãos. Lembra? Assim que Jesus entregou, ninguém tirou dele, né, irmã? Ninguém tirou. Jesus falou assim: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Ele deu a hora que ele quis a vida dele. Ele falou: ninguém tem poder. Monte das Oliveiras, na hora que os soldados chegou para pegar Jesus, todos eram bem parecidos, né? Cabelão e barba. Quem é ele? Aí Jesus falou assim: eu sou. Todos caíram. E Jesus entregou o seu Espírito. Ele entrega o Espírito. Na mesma hora que ele entrega o Espírito, o que acontece lá no templo? O véu se rasgou. Dando a entender o quê? Que o acesso ao santo lugar foi aberto. Todos nós estamos no santo lugar, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Jesus lá em cima, no Espírito. Tremendo isso, né, irmão? Olha, para que voltar? Por isso que ele manda essa carta. Eles estavam sendo pressionados, irmão. Então o Espírito Santo encontra e você pode manter esse véu quando você está com o pé lá na lei, pé no judaísmo, né, e um pé no cristianismo. Né? Não, vá para Jesus. O apóstolo Paulo, eu acho que foi em Gálatas, não tenho certeza, ele falou assim: olha, foi Gálatas, acho que é 2. Ele fala com Pedro assim: ó, Pedro, é o seguinte, você aceitou Jesus, não foi?
Então você está querendo viver como judeu. Olha, vou falar uma coisa para você. Se você se despir de Cristo, você caiu da graça, do favor de Deus. É isso que ele falou. Depois você pode ler Gálatas. Então é sério, meu irmão. Pare de justificar pelas suas obras. Justifique pela obra maravilhosa de Jesus. Amém? É isso que Satanás olha para você. O que ele enxerga? Enxerga um fariseu cheio de si? O que Jesus fez com os fariseus? Batia neles. Chamava de hipócritas. Não era assim que ele fazia? E eram os maiorais da religião. Por quê? Porque eles tinham uma postura de que eles não precisam de Deus. Eles merecem. Nós sabemos que nós não merecemos. Nós recebemos de Deus, amém? Isso glorifica a Deus, amém? Onde que eu parei, produção? No 9. Isto é uma parábola para a época presente. Está vendo? Não é uma carta para aqueles que estavam sendo pressionados a voltar? Não é isso? O que ele está falando? Não. Você vai manter de novo o véu? Não. O caminho foi aberto, mas se você manter, o caminho está fechado para Jesus. Se você voltar, manter o véu. E isso é uma parábola para a época presente. Segundo essa, se oferece tantos dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Está falando da velha aliança. O sacrifício que eles faziam lá não dava consciência de perdão. Por quê? 10. Aos quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostos até o tempo oportuno da reforma. Então, por que, enquanto a consciência, eles não tinham consciência de ser perdoados? Eles não tinham. Por quê? Porque eles tinham que fazer aquilo sempre. Sempre. Todo ano o sumo sacerdote tinha que entrar lá. Todos os dias o sacerdote tinha que atrapalhar, ué. Entenderam, irmãos? Por que nós não fazemos sacrifício, irmão? Por que nós não matamos um animal pelos nossos pecados? Por quê? Ué? Pago de uma vez por todas. Amém? Senão a gente tinha, Jesus vai morrer de novo por nós? Não vai, irmãos. Então tenha fé. É isso. O Satanás ataca. Se você não tem uma consciência de Jesus, o Satanás vai você pedir perdão? Quem é você? Quem é você para estar na congregação dos santos? Vou até citar a Bíblia para você. Quem é você para estar na congregação dos santos? Porque ele viu que você quer ser perfeito segundo as suas obras. Não, irmãos. Seja consciente da obra de Jesus. Seja consciente que você é lavado pelo sangue de Jesus. É isso que o pecado não tem poder contra isso. Não tem poder contra isso. Tem um texto maravilhoso de Paulo que ele fala sobre isso. Agora eu não sei qual lugar. Depois se os irmãos quiserem, eu passo para os irmãos. Mas Paulo fala o seguinte: olha, essas coisas que os judeus faziam, essas festas, esses rituais, essas purificações, não tinha poder, não tem poder contra a sensualidade da carne. A sensualidade aqui não no sentido erótico, mas no sentido do pecado que está na carne, tá vendo? E é verdade, irmãos. É verdade. Às vezes nós estamos querendo que as pessoas se libertem jogando não quer? Jogando gasolina no fogo. Né? Às vezes a gente quer. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas tenham uma vida santa. Claro que nós queremos. Também o pecado mata. Mas o que nós estamos dando às pessoas? A lei? Porque Paulo diz que a lei veio para que o pecado abundasse. Não foi? E Jesus disse, aí eu sei, Romanos 6,14. Dá uma olhadinha. Eu creio nisso, por isso que eu prego isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E nós todos sabemos, irmãos, que Jesus, eu creio nisso, nos salvou, nos curou.
Mas uma coisa que a gente tem nessa carne é que a gente não é perfeito. Né? O apóstolo João fala: filhinhos, não pequeis. Como seria bom não, que ninguém pecasse nenhuma vez, né? Mas se vocês pecarem, vocês têm o sangue de Jesus que vos lava, que perdoa de todos os pecados. Então, para com isso, irmãos. Você não vai ser perfeito. Mas você pode, o domínio é igual eu ouvi, vou reproduzir para os irmãos. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre minha cabeça, pastor. Mas fazer ninho aí também está querendo demais, né? Fazer ninho não vou deixar. Não é? Agora, eles ficar voando sobre minha cabeça, não tem como eu evitar. Mas fazer um ninho, não vou deixar. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. Então, ao contrário é verdade. Concorda? O contrário é verdade. Então, se eu quero... Já estou terminando, tá, pastor Cláudio? Qual o ser do universo quer que você ande em pecado? Porque o pecado está destruição. Qual é o ser que quer que você ande em pecado? Satanás. Olha, aqui está uma resposta. Porque o pecado não terá domínio sobre nós. Por que ele não vai ter domínio? Porque você não está debaixo da lei. Então, se você andar debaixo da lei, você cai de Jesus. Você cai do sacrifício. Não precisa sacrifício de Jesus. Cumpre a lei. Satanás sabe que você não cumpre. E a Bíblia, eu falei. O que ele é no Velho Testamento? O que significa a palavra Satanás em hebraico? Acusador. Você está debaixo de uma lei perfeita. Você é imperfeito na carne. E aí, o acusador vai ganhar. Você vai te acusar. E você não tem como escapar. E condenação mata. Tem muitos cristãos que estão partindo cedo. Pessoas boas de Jesus. Por quê? Isso aqui, ó. E sim, debaixo do favor. Amém? É um entendimento. Então, irmãos, está tudo ligado. Nós temos que entender isso. Na lei, você não precisava ter misericórdia. Exemplo, a mulher adúltera, não é isso? Mas e o homem? Cadê o homem? Só pegaram a mulher? O homem não adultera, não? De repente, o homem que estava com ela, de repente era amigo daquele que estava com as pedras, não é isso? Porque os homens fazem isso. Verdade. É verdade, você falou tudo. E aí, já chegou perto de Jesus e falou o quê? Quer dizer, eles chegaram perto de Jesus e falou com Jesus, ó, querendo pegar Jesus, não é? Olha, a lei de Moisés manda a gente apedrejar quem é pego em flagrante adultério, não é isso? Hã? Não foi isso? E aí, como é que Jesus escapa disso? Porque é verdade, eles estão com a verdade. Está vendo como você poderia usar a lei para maldade? Né? Eles estavam com a verdade, como é que sai disso? E se Jesus falasse, não, pode apedrejar, vocês estão certos. Ia arranjar uma confusão. Porque Jesus está falando de perdão, que o pai ama, né? No filho pródigo, não é isso? E o filho pródigo também diz o seguinte, não é? A lei diz que se um filho desonrar pai e mãe, ele tem que ser apedrejado. Ele roubou tudo e o pai aceitando de volta. Falando de quem? De Deus, através de Jesus que nos recebeu. Amém? Mas e aí? A lei diz. Aí que qual foi a resposta mágica de Jesus, tremenda de Jesus? Hein? E aí? E aí que tinha alguém ali que não tinha pecado. Quem era? Ele poderia, não poderia? Ele falou, aquele que não tem pecado que atira. Ele poderia pegar a pedra e tampar na mulher, não foi? Ele fez isso? Hã? E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ia começar pelos mais velhos, para deixar as pedras. Foi saindo. Jesus perguntou, cadê seus acusadores? Ela, eu não vejo. Aí Jesus faz algo tremendo e que encoraja aquela mulher a ter uma vida santa, uma vida
de Deus, o que ele fala? Nem eu te condeno. Agora você pode ir e você não vai pecar mais. Faz sentido? Claro que faz. Irmãos, no nosso meio tem pessoas que é de Jesus mesmo, nascida. Mas no meio cristão tem pessoas que não foram nascidas de novo. Amém? Tem pessoas que, desde criança na igreja, pastor Flama, nunca teve encontro com Jesus. E é verdade. E provavelmente essa pessoa nunca saiu do pecado. Porque quem, de fato, teve encontro com Jesus, meu irmão? Não anda. Jesus liberta. É o Jesus que eu creio. Não é o Jesus que eles estão falando aí, não. Esse é outro Jesus. O Jesus da Bíblia mesmo, meu irmão, ele veio para libertar, restaurar. Amém? E o pecado, não quer que o pecado domine a sua vida? Continue crendo em Jesus, no sangue de Jesus. Amém? Tenha Jesus como seu Salvador, como seu sumo sacerdote. O pecado não tem autoridade sobre a sua vida, nunca vai ter. E não vai ter mesmo. Você vai andar numa santidade abençoada. Não vou falar que você é perfeito, irmão. Não é isso, né, pastora Joana? Não é isso. Mas o pecado não vai ter domínio sobre a sua vida. Amém? É isso, o Pai providenciou tudo para nós, né? Em Cristo. Saúde, força, não é isso? Companhia, porque Jesus falou assim, olha, eu vou estar com vocês, o Espírito Santo vai estar com vocês para sempre. Eu estarei com vocês todos os dias de vossa vida. Tem uma coisa que nos atrapalha muito, já estou terminando, pastor Cláudio, nossas emoções, né? Não é verdade? E as emoções nos enganam, porque eu confio na palavra, eu não posso confiar na minha emoção. Nem todos os dias, pastor Cláudio, a gente levanta, né? Abençoando os passarinhos. Mentira, né? Assim. Tem situações, né, irmã Cida, que a gente fica chateado. E às vezes a gente até, meu irmão, passa do ponto. Mas isso não anula o fato da palavra de Deus dizer que Jesus está com você. Amém? E é bom a gente manter a calma. Porque a gente, quando você perde a calma, pastor Cláudio, você perde a razão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu só ver onde nós paramos aqui. Esse tempo. Nós paramos em Hebreus 10, né? 9 e 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas oblações, impostas até o tempo oportuno da reforma que já veio. Quarta que vem, irmãos, nós vamos continuar estudando, né? Capítulo 9. Tem o subtítulo de O sacrifício de Cristo não se repete. É perfeito e eficaz. Amém? E é muito bonito isso aqui, irmãos, porque nós começamos a entender o que Jesus fez por nós. Amém? Já convido os irmãos para estar aqui quarta-feira que vem. Eu acho que quarta-feira que vem ainda dá, não dá? Tá bom. Aleluia. E também para a Escola Bíblica Dominical, nós passamos o horário para 9 horas, amém? Os irmãos que tiverem a oportunidade, venham, amém, estar conosco. Venham os outros cultos também, né, pastor Cláudio? Não é isso? Vem no culto jovem também, irmão. Todo mundo é jovem, você vem participar. A irmã Cida está colando na gente aqui, ó. Já está saindo nas fotos, a gente faz uns videozinhos que nós, a irmã Cida está colada na gente. Vem, gente. Vem participar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço a vida de cada irmão que veio aqui. Vamos receber o pastor Cláudio dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Com as palmas, louve o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 8h47. Não desista da sua família.